Vamos nessa. Vamos agora falar de uma das hipóteses mais corriqueiras, mais diuturnas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É o famoso depósito do montante integral, que alguns contribuintes, quando têm certeza que vão ganhar a ação, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, utilizam até como investimento. Lembro de uma certa feita, em 2002, né, que elaboramos junto com meu pai, na época ainda não era advogado, só me tornei advogado em 2004, e a gente tinha certeza que ia ganhar ação, porque já estava consolidado na jurisprudência do STJ, não tinha decisão contrária. Meu pai, não, vou utilizar como investimento, fazer o depósito do montante integral, uma vez que é corrigido, né, pela taxa Selic, então, na esfera federal. Então, alguns contribuintes, quando sabem que vão ganhar, utilizam até com bom gosto como investimento, porque ao final da ação, caso ganhe, recebem de volta atualizado monetariamente com a taxa Selic. Mas veja o seguinte, depósito do montante integral. Primeiro ponto que vocês devem saber é que é o montante integral do crédito tributário. Se a pessoa deve tributo e multa, tem que depositar o valor integral e o valor em dinheiro, conforme a súmula 112 do STJ, ou seja, não pode estar em parcelamento, não, tem que depositar o valor integral. E é o valor integral que eu entendo devido? Claro que não. É o valor integral que o fisco entende como devido. Então, para você suspender a exigibilidade do crédito tributário, você tem que fazer o depósito daquilo que o fisco está lhe cobrando, daquilo que o fisco entende como devido. Ok? Então, é do que o fisco entende como devido e não do que o contribuinte entende como devido. Porque se for do que o contribuinte entende como devido e for a menor, não suspende o crédito, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem que ser o depósito integral. Outro ponto fundamental, importantíssimo, sobremaneira, é que é uma faculdade por parte do contribuinte ou do responsável tributário. Antes do Estado Democrático de Direito, antes da Constituição de 88, se obrigava o contribuinte, por exemplo, a fazer esse depósito do montante integral para que ele ingressasse com ação na Justiça. Hoje, isto é vedado pelo nosso texto constitucional, pela nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendendo que isso fere o princípio do acesso à justiça, em que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Na esfera administrativa, também não é obrigado. O contribuinte, ele deposita se ele quiser. É uma faculdade, é uma possibilidade. Então, na esfera administrativa, existia discussão se o contribuinte, o sujeito passivo, o contribuinte ou o responsável tributário, para ir à segunda instância na esfera administrativa, por exemplo, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, se ele tinha que depositar uma parte do valor da dívida. Por exemplo, 30% do valor que o fisco entendesse devido para ir à segunda esfera administrativa. O Supremo declarou essa exigência a partir de 2002 inconstitucional. Aí você fala, Nilo, não, tinha que depositar pelo menos 30% mesmo, porque todo mundo vai ter esses 30%. Não vai ter. Vou lhe dar um caso emblemático, né, que aconteceu depois da CPI do Mensalão, que foi o caso, né? A CPI do Mensalão acarretou vários autos de infração. Tiveram autos de infração de mais de 30 milhões de reais. Então, para você ter 9 milhões, como eu digo, né, em Salvador, na agulha, quem que tem 9 milhões de reais na agulha para depositar como 30% para chegar a uma segunda instância administrativa? É muito difícil. Tanto que aconteceu em casos de CPIs anteriores, né, CPI do orçamento, em que a Receita Federal fez vários autos de infração, que aquele que estava sendo ali, né, investigado pela CPI, né, aqueles que ganharam na loteria, por exemplo,
recorreram à primeira instância administrativa, no processo administrativo, recorreram. Quando chegava na segunda instância, não tinha como recorrer, porque não tinha como ter 30% para depositar. Aí, quando veio a CPI do mensalão, o Supremo mudou de posição. Porque o Supremo, antes da CPI do mensalão, entendia como constitucional. Depois, entendeu como inconstitucional. Então, entendeu que feria o contraditório e a ampla defesa, né, obrigar o sujeito passivo a depositar 30% do valor para recorrer à segunda instância administrativa. Isso aqui que eu falei é o fundamental, né? Mas vamos aí aos detalhes. Então veja que o depósito do montante integral é uma faculdade, suspende a exigibilidade do crédito tributário e ele pode ser feito pelo sujeito passivo, não só pelo contribuinte. Veja que o contribuinte deposita o valor do crédito em uma instituição financeira oficial da União ou do Estado e, a partir da suspensão, não pode o fisco prosseguir com atos de cobrança do tributo. Né? Não vai poder prosseguir, por exemplo, não vai poder inscrever em dívida ativa e não vai poder ingressar com ação de execução fiscal. Não pode, porque está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Veja que o depósito do montante integral do tributo é uma garantia idônea que se concede ao fisco, ou seja, é uma garantia que vai haver pagamento. Deposita-se numa instituição financeira, né, oficial da União, se for um tributo federal, por exemplo, e é uma garantia porque se o contribuinte perde, o que é que vai acontecer? Aquele depósito vai converter-se em renda. Aí vai se tornar uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, né? Se o contribuinte perde, né, o que acontece? Vai direto para a conta da União. Agora, se o contribuinte ganha, segundo o Código Tributário Nacional, também há uma extinção do crédito tributário, porque seria uma decisão irreformável na esfera administrativa e isso implica, né, extinção do crédito tributário. A polêmica se, quando o fisco perde, ele pode recorrer na esfera judicial, nós vamos estudar quando falarmos de extinção do crédito tributário, ok? Então veja que o levantamento do depósito pelo contribuinte vincula-se necessariamente ao êxito da ação judicial, não podendo ser autorizado a qualquer tempo pelo magistrado, mas sim após o trânsito em julgado. Ou seja, durante o percurso, né, se estiver em fase de apelação, se estiver em fase de recurso extraordinário, se estiver em fase de recurso especial, o contribuinte não pode, de forma nenhuma, retirar esse dinheiro. Ele só pode retirar esse dinheiro quando a ação transite em julgado, ok? Da mesma forma, a União. Aquele valor, aquele crédito só vai converter-se em renda no momento em que transita em julgado a ação. E aí converte-se em renda e extingue o crédito tributário. Ou, né, transita em julgado e aí a coisa julgada judicial e também extingue o crédito tributário e o dinheiro vai para a conta do contribuinte quando ele sai vencedor, ok? Veja que a jurisprudência entende que o levantamento do depósito judicial antes do trânsito em julgado da ação acaba por esvaziar a própria garantia estabelecida no artigo 151, inciso 2 do CTN, ou seja, acaba, né, a colocar por debaixo do tapete o próprio depósito, que só pode ser retirado após o trânsito em julgado da sentença. Por isso que se suspende a exigibilidade do crédito tributário antes do trânsito em julgado, não pode haver a retirada. Veja aí dois pontos fundamentais. O primeiro ponto, eu já falei com vocês, a súmula 112 do STJ, que diz que só pode suspender se o montante for integral e em dinheiro. Isso é fundamental. Acontecem muitas, né, polêmicas a respeito desse assunto. Por exemplo, se o contribuinte está em parcelamento, cumprindo com o parcelamento, isso equivale à suspensão da exigibilidade do crédito tributário só se for no artigo 151, inciso 6. Para o artigo 151, inciso 2, não. Para o artigo 151, inciso 2, tem que ter o depósito do montante integral do tributo, né? E esse depósito tem que ser em dinheiro. Ele não pode, isso acontece demais, ele não pode
dar como garantia, né, outras espécies, né, de bens móveis. Por exemplo, você sabe que o dinheiro é um bem móvel, né? Mas aqui só vale esse bem móvel, ou seja, só o dinheiro, a pecúnia, o din-din. Não vale dar em garantia nenhum outro tipo de bem móvel ou imóvel aqui. Para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o depósito tem que ser integral e em dinheiro, ok? Isso é fundamental para o seu sucesso. Essa súmula cai demais no mundo dos concursos públicos. Então, o depósito do tributo deve ser integral em dinheiro, não podendo ser feito de forma parcial ou por prestação de fiança bancária ou de títulos da dívida pública, ou seja, só em dinheiro, não pode ser fiança bancária, não pode ser títulos de dívida pública, não pode ser títulos de dívida agrária, é só em dinheiro realmente. E aí vem a decisão que eu falei para vocês, que fala, né, da inconstitucionalidade da exigência legal do depósito prévio para admissão de recurso administrativo ou judicial, de acordo com o entendimento atual do STF, esse que ofende a garantia de acesso ao Poder Judiciário, bem como a ampla defesa e o contraditório. Aqui é fundamental você entender, né, que isso foi uma evolução, né, da nossa jurisprudência. Porque na esfera tributária, ela sempre foi ditatorial. Existia uma discussão muito grande, se você pega livros antigos de direito tributário, sobre o famoso solve et repete. O que é o solve et repete? Você primeiro paga o que o fisco entende devido, para depois discutir, para depois tentar ser restituído. O solve et repete é inconstitucional. O solve et repete é exatamente você ser obrigado a depositar o valor do tributo e da multa que o fisco entende devido para recorrer, tanto na esfera judicial como na esfera administrativa. Então, você vê que o Supremo Tribunal Federal entende como inconstitucional, porque se for na justiça, fere o princípio do acesso à justiça, que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Artigo 5º da Constituição como direito fundamental, inciso 35. Da mesma forma, na esfera administrativa, do processo administrativo, se entende que o contraditório e a ampla defesa se aplica. Incide, né? Existiu uma discussão muito grande, né, se o contraditório e a ampla defesa só seria na esfera judicial. O Supremo, nesse entendimento da inconstitucionalidade do solve et repete na esfera administrativa também, entendeu que o contraditório e a ampla defesa também se aplicam no processo administrativo fiscal. Então, é inconstitucional se exigir que o contribuinte pague o valor total da dívida ou o valor parcial da dívida para recorrer na esfera administrativa. O caso mais emblemático e que normalmente é cobrado em prova é os 30% que era exigido na esfera federal para se recorrer à segunda instância administrativa, ou seja, o contribuinte perdia na primeira instância administrativa, para ele recorrer na segunda instância tinha que depositar 30% do valor que o fisco entende como devido. O Supremo Tribunal Federal, depois do caso do mensalão, entendeu isso como inconstitucional. E aí temos a súmula vinculante 28 sobre esse tema. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário, né? Aí, né, é inconstitucional qualquer tipo de exigência. Ademais, ressaltamos o entendimento aí do STF no sentido que o repasse dos depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais à conta única do Tesouro Nacional é constitucional, sendo ato de natureza administrativa e que não se integra aos recursos orçamentários do Poder Judiciário. Isso é fundamental. E essa decisão do Supremo tem caído muito, ela diz respeito ao princípio, né, da unidade de tesouraria, o princípio constitucional orçamentário da unidade de caixa, que pode ser, né, depositado aí na conta única do Tesouro Nacional. Então, para finalizar, lembrar que não só na esfera judicial,
É inconstitucional a exigência de depósito prévio. Também na esfera administrativa se entende como inconstitucional, ferindo contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. Um abraço.